Capítulo 8. Impulsos criativos. Você já sentiu como se seu corpo estivesse explodindo com a necessidade de fazer algo, mas não sabe o que é? Você já teve uma visão de algo que de repente precisa fazer e tudo que quer é largar tudo e começar a fazer acontecer? Isso é o impulso criativo, o estado mais intoxicante para o manifestador. Vivemos para experimentar impulsos criativos e trazê-los à vida. Tive isso outro dia. Estive em um ciclo de descanso por aproximadamente 8 meses. Todas as iniciativas que você vê em meu negócio são de meses atrás e foram trazidas à vida pela minha incrível equipe. E tive esse intenso impulso de fazer após meses descansando. O impulso criativo estava nascendo e era a hora. De repente, estava ligada e trabalhando em um transe criativo para colocar isso para fora do meu corpo e no papel, elaborando todos os passos que eu podia ver para fazer essa visão ganhar vida. Levei muitos anos para aprender a identificar um impulso, como honrá-lo e quando ele vem e como verdadeiramente iniciá-lo com toda a energia que traz. Então, não entre em pânico se você estiver lutando para se conectar com essa habilidade que tem como manifestador. Esse capítulo vai trazer tudo o que você precisa saber sobre impulsos criativos. O que são impulsos criativos? Um impulso criativo é a espinha dorsal do papel do manifestador como iniciador. Embora estejamos sempre iniciando, vamos nos aprofundar nisso no próximo capítulo, aquilo para o qual realmente fomos projetados para priorizar nossa energia de iniciação são os impulsos criativos. Somos um único tipo que os experimenta e eles são um presente especial e infrequente para nós. Há um ar um pouco misterioso em torno dos impulsos criativos para manifestadores. Frequentemente, a forma como os impulsos criativos são discutidos é como grandes expressões catalíticas e criações de manifestadores que sempre mudam o mundo. Isso pode parecer confuso para manifestadores entenderem porque, na maior parte do tempo, o impulso criativo simplesmente parece algo que desejamos fazer. Só queremos fazer algo porque nos sentimos bem e não estamos considerando o impacto energético de como isso será benéfico para todos ao nosso redor. Quando começamos a abrir nossas mentes para entender que os impulsos criativos podem vir em absolutamente qualquer formato e não cabe a nós decidir como, quando ou por que isso será benéfico para o mundo, nos permitimos ter permissão para simplesmente flutuar na energia de nossos impulsos criativos, confiando que, mesmo que não façam sentido, eles de alguma forma serão bons para alguém ou algo mais adiante. Nosso único trabalho é confiar neles e colocar nossa energia em iniciá-los. Quando podemos nos permitir ver os impulsos criativos desta forma, eles se tornam aventuras divertidas, empolgantes e selvagens por caminhos que provavelmente nunca imaginamos seguir. E frequentemente, os manifestadores ficam tão surpresos com seus impulsos criativos quanto todos ao nosso redor. Um impulso criativo não é apenas uma visão, uma ideia ou um pensamento. Eles são viscerais, com uma sensação física que os acompanha no corpo. Isso pode parecer uma pressão ou um desejo intenso de fazer algo para gastar a energia. Frequentemente, é uma atração magnética dentro do seu corpo, vinda do abdômen ou do peito. Parece que a visão deste impulso está viva dentro de você e querendo ser trazida à forma fora de você. Pense na relação mãe-filho desde a concepção até a gravidez e o nascimento. E isso é o que mais se aproxima dos manifestadores e seus impulsos criativos. Quando este é um processo deliberado, uma mulher frequentemente sente um desejo profundo de que é a hora de se tornar mãe,
e então inicia uma nova vida no mundo através da concepção, gestação e nascimento dessa nova vida. É o mesmo para nós. Criamos a partir de nossos impulsos, os cultivamos, os damos à luz e então deixamos a criação sair para o mundo. Para manifestadores, há uma propriedade de um impulso. É parte de você e você quer ser aquele a trazê-lo à forma. Você sabe que precisa ser você a fazer isso. É um sentimento muito normal para um manifestador se tornar obsessivo sobre seus impulsos criativos. Nos tornamos quase animalísticos em nossa proteção primordial dele. Podemos pensar nisso sem parar, revisar e revisar a visão e nos tornar compulsivos e revisitá-la dentro de nós mesmos 1 milhão de vezes. Isso ocorre quando o impulso criativo chegou, mas o manifestador ainda não o iniciou. Então, a energia fica no corpo, saltando e querendo ser ouvida e desenvolvida. Uma vez que o impulso é iniciado, com o manifestador dando os primeiros passos para trazê-lo ao mundo, essa compulsão se dissipa, mas uma mania criativa permanece. Simplesmente vivemos, respiramos, dormimos e consumimos o impulso criativo até que ele seja totalmente iniciado. O resultado é um manifestador em um fluxo criativo, focado inteiramente em sua tarefa e com uma súbita tolerância muito baixa a interrupções. Não há fúria maior que a de um manifestador sendo interrompido por outra pessoa ou coisa no meio de sua iniciação do impulso. Os impulsos criativos geralmente são ilógicos e trazem uma sensação de "isso é loucura". Embora sejam emocionantes e carreguem um desejo profundo, eles também não fazem sentido, o que traz o medo do desconhecido. Um verdadeiro impulso criativo frequentemente desencadeará medos de rejeição, fracasso e inadequação. Uma boa regra prática ao tentar determinar se o que você sente é um impulso é questionar o quão louco parece. Quanto mais louco, mais provável que seja um impulso criativo real. Quanto mais lógico e previsível, mais provável que seja uma ideia. Verdadeiros impulsos criativos são igualmente empolgantes e assustadores. Tipicamente, um impulso criativo chegará com um ciclo criativo, quando o corpo se alinha com a energia motora necessária para iniciá-lo. Frequentemente, recebemos um impulso por ciclo criativo, o que significa que um manifestador terá em média de 2 a 3 impulsos criativos por ano, se forem grandes, mas isso não é estritamente verdadeiro em todos os casos. Alguns ciclos criativos podem chegar sem um impulso ou sem um novo impulso criativo. Estes ciclos permitem mais iniciação de impulsos antigos ou a iniciação de uma nova identidade. Um pequeno impulso criativo também pode aparecer em um ciclo de descanso. Estes são frequentemente aqueles simples e diretos de iniciar, como escrever uma carta ou plantar um jardim. Eles permanecerão por 1 dia ou 2, apenas o tempo suficiente para serem iniciados antes da energia voltar ao ciclo de descanso. Em outros momentos, o impulso criativo começará em um ciclo de descanso, puramente para que o primeiro passo seja iniciado, com mais ações sendo retidas até que o verdadeiro ciclo criativo chegue posteriormente. A única maneira de saber o que está acontecendo no impulso criativo para você é passar tempo conhecendo intimamente sua própria energia e suas frequências características. O que é universal para todos os impulsos criativos é que eles não desaparecem se o manifestador não os iniciar. O universo não é uma série de impulsos criativos que simplesmente vão de um manifestador para outro para ver quais deles os pegam. Um manifestador recebe um impulso criativo porque ele é aquele que deve dar à luz. Se escolher não fazê-lo, nunca nascerá. Isso significa que muitos manifestadores carregam o peso morto de antigos impulsos não iniciados que acabam se sentindo como arrependimentos estagnados.
Este é o estado de um manifestador sem poder. O impulso criativo tem um propósito. É uma energia convincente colocada especificadamente dentro de você, para que você tome ação para iniciá-la no mundo. Você é a mãe ou pai de nascimento de cada impulso criativo. Nenhuma outra pessoa ou manifestador está sentindo isso. Os impulsos criativos parecem pessoais e desejamos iniciar o que sentimos que devemos, porque é assim que o recebemos dentro de nossa aura fechada. Mas não é necessariamente uma energia pessoal. Tem um propósito maior. Uma característica-chave dos impulsos criativos é que os conceitos ou criações são coisas que não foram vistas no mundo anteriormente. Um impulso criativo é mais frequentemente uma criação que nunca foi manifestada antes. Isso significa que tudo que existe no mundo foi em algum momento iniciado ou criado por um manifestador. Que pensamento poderoso! Manifestadores são responsáveis por novos movimentos, nova tecnologia, novas formas de arte, comunicação e música, e novas indústrias também. Se é verdadeiramente novo, é provável que tenha sido liderado por um manifestador. Mas também podemos ter impulsos criativos que são conceitos que foram previamente criados e agora precisam da energia de um manifestador para torná-los novos novamente. Uma vez que o manifestador traz sua voz e energia para qualquer coisa, especialmente se nasceu através de um impulso criativo, começa a se mover de uma maneira completamente nova. Manifestadores podem ficar muito presos ao sentimento de que uma iniciação não é digna a menos que seja um conceito nunca visto antes. Às vezes, o conceito pode ser novo, enquanto outras vezes o conceito já existira e sua energia é o que o está tornando novo e pronto para expandir de maneiras totalmente novas através do coletivo. O manifestador é o iniciador. A criação não é. Um impulso criativo pode ser pequeno ou grande, ou qualquer coisa entre esses extremos. Não há regras quando se trata de impulsos criativos, pois podem ser literalmente qualquer coisa. Às vezes, um impulso criativo será enorme e virá com muitos detalhes, e outras vezes será pequeno e chegará sem detalhes reais, mas com muita energia para realizá-lo. O ponto é, a única maneira de saber se o que você sente como manifestador é um impulso é experimentar iniciá-lo. Tive o privilégio de ver centenas de milhares de impulsos criativos de manifestadores, desde os manifestadores em minha vida pessoal até minha equipe e aqueles na comunidade de manifestadores. Sou uma pessoa abençoada por ter tido uma visão íntima e próxima da vasta gama de impulsos criativos que vem dos manifestadores, e deixe-me dizer, vasta gama é certamente a melhor maneira de descrevê-la. Vi manifestadores terem impulsos criativos para raspar a cabeça, construir hortas em seus quintais, vender todos os seus pertences e se mudar para um país onde nunca estiveram antes. Vi impulsos para comprar passagens só de ida para lugares que visitaram na infância, para limpar tudo em suas casas, para pintar paredes em cores completamente diferentes, para terminar relacionamentos, para começar relacionamentos, para criar cursos e escrever livros e gravar músicas, iniciar podcasts, workshops e experiências ao vivo em seus negócios. Caramba, eu vi o nascimento de milhares de negócios como impulsos criativos. Eu vi manifestadores queimarem negócios até o chão e recomeçarem novos. Vi manifestadores embarcarem em carreiras, diplomas universitários, qualificações e certificações nos campos mais notáveis e inesperados. Vi manifestadores criarem novos campos de estudo. Todos estes nasceram de impulsos criativos. Impulsos criativos geraram músicas para nascer, filmes para serem feitos, livros para serem escritos, eventos de palestras lotados, podcasts criados, blogs escritos e muito mais. Impulsos criativos
foram a fonte de todas as coisas que já foram criadas no mundo. Nunca, jamais desacredite o valor do seu impulso criativo. Embora nem sempre seja claro como o impulso criativo está impactando o mundo no início, eu pude ver mais adiante, observando meses ou às vezes anos depois que um manifestador inicia um impulso. Observei para ver exatamente como seu impulso impactou as pessoas e o efeito cascata que ocorreu, porque eles se permitiram iniciá-lo. É sempre mágico. Uma vez eu tive um impulso criativo muito semelhante ao da Briana, em nossa comunidade de manifestadores. Ao mesmo tempo, nós duas tivemos um impulso criativo para cortar todo o nosso cabelo. Ela raspou completamente, enquanto eu cortei o meu das costas para um corte mais Chanel. Não fazia sentido na época e parecia não oferecer nada de valor. E lógico, confirmado. Mas o impacto foi algo que não esperávamos. Nós duas pudemos ver individualmente o efeito cascata nas pessoas ao nosso redor, sendo inspiradas a ter domínio sobre sua própria história capilar. As pessoas foram inspiradas a se libertarem das amarras das expectativas patriarcais sobre a beleza feminina. Algumas pessoas cortaram o cabelo, outras rasparam, e algumas simplesmente assumiram o cabelo que já tinham. Mas um ato simples, um simples impulso criativo de apenas cortar nosso cabelo, criou um impacto no meu lado do mundo e no lado dela, no mundo dela. Impulsos criativos sempre têm impacto, mesmo que não entendamos exatamente qual será esse impacto. Impulsos criativos versus ideias. Existe uma diferença significativa entre uma ideia e um impulso criativo. Você pode ter muitas ideias, especialmente se tiver um centro da cabeça aberto ou indefinido, mas muito poucos impulsos. As ideias desaparecem após alguns dias e, frequentemente, isso pode ser uma ferramenta útil para saber se é um impulso ou uma ideia. Simplesmente espere alguns dias. Se desaparecer, era uma ideia. Se não, você tem um impulso criativo. Você não pode, física ou espiritualmente, tomar ação em todas as suas ideias. Como manifestador, a energia é limitada e projetada para ser usada para impulsos criativos como prioridade. Muitos manifestadores estão desiludidos, esgotados e irritados porque têm tomado ação iniciadora em cada ideia na esperança de que possa ser a coisa que dê certo. Mas tudo isso cria uma desconexão do seu corpo. Então, quando o impulso chega, você não o sente, ou está muito cansado ou ocupado para agir sobre ele. Manifestadores terão impulsos criativos muito distintos que são sentidos como uma mistura de desejo e um senso físico de urgência para simplesmente fazer aquilo. Eles não parecem lógicos, enquanto uma ideia é frequentemente muito lógica e eles não desaparecerão. Em caso de dúvida, confie no seu corpo, pois é onde o impulso criativo verdadeiramente reside, enquanto uma ideia vive apenas na mente. Um impulso criativo assumirá um sabor ou sentimento único baseado em quais centros de energia estão definidos. Isso significa que cada manifestador sentirá seu impulso criativo de maneira ligeiramente diferente. Se um centro de energia está definido no seu gráfico, ele pode influenciar o impulso criativo das seguintes maneiras. Centro da cabeça. Uma ideia inspiradora, uma resposta a uma pergunta profunda. Centro ágina. Uma solução ou sistema, uma maneira de criar uma história ou uma crença tingida pela sua perspectiva. Centro da garganta. Todos os manifestadores sentirão um desejo, de alguma forma, de expressar um impulso criativo vocalmente, já que todo manifestador tem uma garganta definida e este é o centro de iniciação para todos os manifestadores. Centro G.
uma representação ousada de quem você é ou incorporação. Centro do ego, um desejo profundo ou senso de querer, práticas para disciplina e força de vontade. Centro emocional, um sentimento de conteúdo emocional, drama ou excitação, técnicas de regulação emocional. Centro esplênico, um conceito intuitivo ou ferramenta para a saúde. E centro raiz, um senso de time correto ou pressão para iniciar imediatamente, ferramentas de gerenciamento de estresse. A âncora da criação. O impulso criativo não é projetado para durar para sempre. Quando começa a ir embora, você sentirá uma queda na saída de energia dos seus centros motores definidos e uma necessidade de descansar ou diminuir o ritmo. Às vezes, você sentirá raiva ou irritação crescente e, mais importante, um crescente senso de tédio e desconexão do que você está iniciando. Esta é a âncora da criação. Cada vez que você inicia um impulso criativo, você está começando uma âncora entre você e a criação. Esta âncora é um laço energético entre sua energia de iniciação e a própria criação. A âncora da criação é como um pedaço limitado de cordão, exceto que você não sabe qual é o comprimento deste cordão. Em algum momento, o pedaço de cordão é cortado, mas esse ponto é desconhecido até você chegar a ele. No início, você se sente altamente conectado à âncora e terá toda a energia física do mundo para continuar iniciando seu impulso. Na verdade, você não vai querer nada nem ninguém atrapalhando o seu caminho. Mas com o tempo, o seu interesse no impulso criativo começará a desaparecer conforme você se aproxima do final do cordão. Isso se manifesta como uma crescente sensação de tédio ou desconexão energética da própria criação. É o sinal de que você está precisando passar a criação para outra pessoa completar, manter ou assumir. Quando o tédio e a desconexão começam, tome medidas para parar de trabalhar nisso, pois a desconexão total geralmente está a apenas alguns dias de distância. Saiba que é absolutamente normal para um manifestador nunca mais querer olhar para seu impulso criativo depois que a âncora da criação terminou e o tédio se instalou. Para alguns de nós, pode até ser nauseante pensar naquele impulso novamente. Passamos de "eu amo isso com cada célula do meu corpo" para "tira essa coisa de perto de mim". Este é o caminho do manifestador. Tentar se agarrar à âncora que não está mais lá vai tirá-lo do alinhamento e rapidamente você experimentará raiva, ressentimento, fadiga e autocrítica profunda por não completá-lo. Lembre-se que você não determina o comprimento da âncora. A âncora é determinada por si mesma assim que você começa a iniciar um impulso criativo. Então, quando sentir o tédio chegando, comece a deixar ir e permita que o resto entre. Depois que a âncora se esgota, o ciclo de descanso começa. Na maioria das vezes, isso significa que o impulso acabou e toda a iniciação necessária aconteceu. Mas outras vezes significa que você precisa de um ciclo de descanso antes que o próximo ciclo criativo retome o mesmo impulso. Aprender a distinguir a diferença é muito importante como manifestador. Impulsos criativos macro versus impulsos criativos micro. Dentro do impulso criativo do manifestador, existe uma divisão ainda mais nuançada. Afinal, nem todo impulso é igual. Alguns tomam uma grande parcela de tempo, energia de iniciação e vários ciclos criativos, enquanto outros são simples, diretos e podem ser iniciados com nada mais que alguns dias de foco. Então, como você sabe qual tipo de impulso criativo está surgindo? Fácil! Nós olhamos para os impulsos criativos como impulsos macro ou micro.
Macro significa em grande escala, com uma visão geral, e micro significa muito pequeno, envolvendo quantidades ou ações comparativamente minúsculas. Os impulsos criativos macro são deliciosos e intoxicantes em sua grandiosidade e parecem envolver toda a sua vida quando chegam. Estes são frequentemente os impulsos que vêm com uma visão e um quadro muito grande de mudança. Eles chamam você para mudar sua identidade, sua vida, um sistema inteiro, indústria ou estrutura. Em resumo, são grandes. O que acompanha este tamanho grande é uma confusão nos detalhes. Os impulsos criativos macro geralmente não aparecem com os passos conhecidos sobre como iniciá-los em sua totalidade. Em alguns casos, eles vêm com os primeiros 1 ou 2 passos, e entre outros casos, chegam sem passos algum. Um manifestador pode facilmente ficar preso em um impulso criativo macro, esperando e torcendo para que todos os passos de iniciação se materializem, antes de tomar qualquer ação ou permitir-se avançar energeticamente. Isso leva a raiva, esgotamento e uma desconexão na relação de confiança entre você e seus impulsos criativos. Os impulsos macro não são projetados para serem iniciados em um único movimento. São impulsos criativos enormes que se estendem por 3 a 5 anos com um tema geral, quadro ou visão. Você simplesmente não pode iniciar um impulso inteiro de uma vez, porque não é isso que ele está pedindo para você fazer. O impulso macro é um impulso guia e um que exigirá que você siga uma série de impulsos criativos micro e ciclos de descanso por vários anos antes que seja totalmente iniciado. Frequentemente, só vemos a conclusão do impulso macro quando olhamos para trás em nossa jornada ao longo dos últimos anos e vemos que todos os impulsos micro se acumularam para pintar o quadro do impulso macro que recebemos há tanto tempo. Depois que um impulso macro termina, começa um ciclo de descanso profundo, longo e poderoso. Estes ciclos de descanso são geralmente ciclos de cura, trazendo intenso crescimento espiritual e autotransformação. É comum que um manifestador passe por uma experiência de ciclo de descanso, assim a cada 3 a 5 anos, em linha com seus impulsos macro. Um impulso micro é muito menor, como uma iniciação do tamanho de uma mordida. A beleza de um impulso criativo micro é que ele vem com os detalhes e um caminho claro de passos sobre como começá-lo. Um impulso criativo micro é muito tangível e direto, simples em sua visão. Impulsos micro são frequentemente criar um curso ou um produto, criar uma peça de arte ou música, reorganizar um quarto, mudar seu estilo de guarda-roupa, iniciar uma colaboração ou relacionamento, estudar um conceito particular, etc. Você recebe um impulso criativo e sabe exatamente o que fazer com ele. No início, os impulsos criativos micro podem não parecer estar alinhados com o impulso criativo macro. A conexão lógica do quebra-cabeça pode não ser óbvia, mas ela existe. Com o tempo, estes impulsos micro se conectam uns aos outros como linhas de tinta em uma tela, e a imagem do impulso macro vem à tona. Por esta razão, é vital que cada impulso criativo micro seja confiado e iniciado, permitindo também os ciclos de descanso entre eles. Sua energia sabe o caminho para levá-lo de onde você está até exatamente onde você precisa estar naquela visão do impulso criativo macro. Seu trabalho é confiar nas migalhas de pão que seus impulsos estão deixando para você. Os impulsos criativos são só para manifestadores? Manifestadores iniciam em nome do coletivo. Nós somos os iniciadores do mundo. Então, todos estão respondendo ao que iniciamos.
Nós iniciamos a partir de nossos impulsos criativos que surgem de uma conexão um tanto cega com a energia inconsciente do coletivo. Estamos conectados a esta energia como uma corrente subjacente. Seu impulso criativo é a mensagem que seu corpo recebe, baseada nas necessidades energéticas do coletivo, que mesmo eles não reconhecem como sua necessidade, até que você a tenha iniciado a partir de seu próprio corpo. Esta experiência é totalmente única do tipo energético manifestador. Somos um único tipo de energia que sente os impulsos criativos desta maneira, porque somos um único tipo de energia com uma aura fechada que fomenta nossa conexão direta com essa fonte divina. Mas isso não significa que outros tipos de energia não iniciem ou criem. Cada tipo de energia tem seu próprio papel a desempenhar no coletivo. Ao nos entendermos e trabalharmos em harmonia, fazemos a humanidade progredir. Geradores respondem à energia ao seu redor, construindo e mantendo coisas criativamente. Projetores recebem convites da energia ao seu redor e usam esses convites para iniciar ensino e orientação. Refletores recebem o peso da energia ao seu redor e criam um caminho dentro de si mesmos para processar esta energia. Então, eles podem permitir-se ser um reflexo e espelho da sabedoria que precisamos para a mudança. Nossas contrapartes iniciadoras mais próximas são os geradores manifestantes. Embora os geradores manifestantes sejam frequentemente ensinados que são um manifestador puro em um corpo de gerador, isso não é estritamente verdade. É mais que eles são um gerador com uma pitada de energia de manifestador jogada neles, o que aumenta seu potencial ao máximo. Eles são iniciadores mágicos, poderosos e incríveis que têm a capacidade de trazer inovação através de suas criações e usar sua energia sacral em muitas direções diferentes ao mesmo tempo. Onde eles diferem dos manifestadores é que suas iniciações sempre nascem da resposta. Geradores manifestantes respondem e depois iniciam. Manifestadores iniciam do vazio e não são construídos para responder, mesmo após a iniciação. Isso se resume à qualidade da aura. Manifestadores têm aquela aura fechada, densa, pesada e magnética. Somos literalmente projetados para sermos protegidos de sentir, ser influenciados e responder à energia ao nosso redor para que a conexão com a fonte divina possa ser preservada e pronta para os impulsos criativos chegarem. Um manifestador é sempre energeticamente separado desta maneira. Já um gerador manifestante tem uma aura aberta, responsiva e expansiva que se envolve com a energia ao seu redor e usa essa energia para criar coisas inovadoras. Às vezes, essas coisas são completamente novas e às vezes são releituras de criações existentes. A parte sacral responsiva de um gerador manifestante os marca como drasticamente diferentes dos manifestadores puros. Tenho um impulso. E agora, o que eu faço com ele? Embora existam dezenas de maneiras diferentes de iniciar um impulso, saiba que seu impulso criativo fornecerá os passos necessários. Se você pode ver o primeiro passo, dê esse passo e saiba que o próximo passo se materializará quando estiver pronto. Se nenhum primeiro passo é óbvio, considere se você pode estar em um novo impulso macro e tudo que é necessário de você é decidir fazê-lo e registrá-lo. Às vezes isso pode parecer que o impulso está simplesmente iniciando você para estar pronto para agir sobre ele em uma data posterior. O fluxo geral normalmente é o seguinte: sentir um novo impulso criativo, depois tomar uma decisão de iniciá-lo
a partir de sua autoridade interna. Se precisar informar aqueles que serão impactados pelo que você está iniciando ou simplesmente informar o universo que você está começando e do que precisa, dar o primeiro passo de ação e continuar conforme os passos aparecerem, eventualmente sentir o TED começar a se instalar, finalizar e passar o impulso se necessário ou simplesmente deixá-lo de lado, honrar o seu ciclo de descanso, ficar surpreso ao ouvir e ver como a sua iniciação está impactando outros, experimentar paz ao sentir alinhamento dentro de si mesmo por seguir seus impulsos e ciclos. Dedicar tempo para entender seus próprios impulsos criativos e sua relação com eles é um processo que todo manifestador deve passar. As seguintes perguntas podem te ajudar. Você pode identificar o impulso criativo mais recente que teve? Você o iniciou ou ele ainda está em seu corpo? Que medos surgem para você quando pensa em iniciar um impulso criativo? Como você pode confiar em si mesmo para se apoiar mais em seu próximo impulso criativo? No final do dia, a única pessoa que pode garantir que você siga seus impulsos criativos é você. Esta é a responsabilidade e o grande poder do manifestador. Podemos ignorar nossos impulsos criativos, tentar reprimi-los, nos esgotar agindo como geradores para nunca termos verdadeiramente energia para eles e fazer todo tipo de ginástica para autossabotar nosso poder. Se você chegou até aqui, neste livro, eu certamente espero que você faça tudo o que puder para se dar o tempo, a liberdade e a permissão para iniciar seu próximo impulso criativo e seguir para onde ele leva. Eu e todos os manifestadores em nossa comunidade e no mundo estamos torcendo por você.